Olá pessoal, bom dia. Dia 19 de abril de 2020. Nós somos da classe de doutrinamento da Primeira Igreja Batista Ponte Paraguai, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essa é a nossa aula da Escola Bíblica, uma videoaula por consequência da pandemia do coronavírus, e nós estamos em quarentena. Então, a tentativa é de chegar aos irmãos. Vamos lá. Nossa aula começa sempre com nossos motivos de orações. Eu quero deixar aqui para os irmãos que essa lista que eu apresento aqui, eu peço para os irmãos incluírem nas suas listas de oração esses motivos que estão aqui, que são alguns motivos relevantes. Se o irmão já ora, ótimo. Se não ora, por favor, passe a incluir estes motivos na sua lista, porque são importantes. Tá? Então, vamos lá. Pela recuperação dos infectados com o coronavírus, para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que estão hospitalizadas, que estão em casa, ou até mesmo que estão infectados e não sabem. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos eles, misericórdia de nós. Pelo nosso país, que está tão atribulado, tão confuso, e que o Senhor possa dar um destino para esse país, nosso país, sair dessa confusão, sair desse corona, sair desse problema político. Pelas autoridades do nosso país, nós precisamos de autoridades que sejam empenhadas com a causa Brasil, com a causa povo Brasil, e não com sua causa pessoal. Então, por favor, orem para que o Senhor oriente, para que o Senhor afaste aqueles que não estão com interesse em ajudar o Brasil. Outro ponto que nós devemos orar é pelos missionários espalhados pelo mundo afora. Eu tenho tido notícias de que alguns vários missionários espalhados pela África, pela França, estão sendo acometidos por esse problema do coronavírus, estão gravemente doentes e a maioria das vezes sem recursos médicos, sem recursos hospitalares. Tá? A esposa de um missionário na França está passando por grandes dificuldades, porque não tem sistema de saúde para atendê-la. Precisamos continuar orando pela nossa igreja e pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor fortifique essa igreja que, desde da sua fundação, ela vem sendo atacada com o objetivo de ser destruída. Mas nós temos certeza que isso não vai acontecer. Mas estejamos firmes, oremos por isso tudo. Palavra de conforto. Palavra de conforto hoje, ela vem no Salmo 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O salmista aqui estava passando por uma grande dificuldade e não via a hora do Senhor vir ao seu encontro, ao seu resgate, que amenizasse aquela sua situação, que resolvesse aquela situação. Então, se você olhar os nossos dias de hoje, que nós estamos pedindo a Deus, clamando a Deus por uma solução, nós estamos na mesma situação que o salmista encontra aqui. Estamos falando, Senhor, por que nos desamparaste? Por que tanta mortandade, né? Por que tantas pessoas morrendo? Por que te alongas no nosso auxílio e das palavras do nosso bramido? Então, é um momento bem atual. Nós estamos falando isso, estamos clamando ao Senhor por isso. Tá? Estamos clamando para o Senhor por uma resposta rápida. Nós sabemos que a resposta do Senhor tem o tempo dele. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque tudo acontece sob o controle do Senhor. Nada escapa ao seu controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, que nós temos que perseverar em oração e ter fé. Fé é essa que nós vamos falar hoje na nossa aula. E os irmãos vão ver a importância da fé. Que tudo vai se resolver ao tempo de Deus e que no final disso tudo sairemos muito melhor do que nós entramos. A aula de hoje é a aula 3, é a lição 3
não as obras, sim a graça. Texto básico orientador, Efésios 2:18. Vamos lá. Maravilhosa graça. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da graça. Os irmãos podem estar percebendo que o fundo hoje é um quadro negro, tá? Um quadro de giz. É um quadro de giz mesmo. Ele está em... Fiz hoje em homenagem ao nosso professor Lélio Barros. Ele que é um amante do quadro de giz. Então, esse fundo verdinho, com essas letrinhas brancas manuscritas, em homenagem ao nosso professor Lélio Barros, que está lá fazendo a quarentena dele lá em Barra de São João. Mas vamos lá. O que é a graça? Nós falamos tanto, cantamos tanto a graça, a maravilhosa graça. A graça é um presente, é um dom que não merecíamos ganhar. É um presente de Deus. Só Deus concede a graça. Então, é algo que recebemos sem nenhum merecimento. Tá? Porque é uma graça, a graça é uma graça livradora, é uma graça salvadora. Ela vem, é concedida, ela está disponível a todos, a qualquer um que queira a graça. Ela está aí, não tem preço, é grátis. Porque na realidade, pela nossa natureza, o que nós merecíamos é a condenação eterna. Somente isso. Pelos nossos atos, nossas atitudes. A natureza do homem é uma natureza má e perversa. Mas o nosso querido Deus, bondoso Deus, amado Deus, no seu infinito amor, nos deu a graça da salvação, que é a salvação em Jesus Cristo. Não existe outra graça, essa é a graça. O versículo bíblico que mais nos fala a respeito, que mais demonstra, na minha opinião, tá, meus irmãos? Vão existir outros versículos na Bíblia que falam da mesma graça. Mas, para mim, na minha expressão, a maior expressão de amor de Deus para nós, os pecadores, é essa que está escrita em João 3,16, que diz mais ou menos assim, salvo algumas versões diferentes, que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a maior expressão de amor que eu encontrei na Bíblia de Deus por nós. Existem outras, pessoal, tá, meus irmãos? Pessoal. Então, para vocês terem a dimensão da graça, ela é tão grande que nós não conseguimos abarcá-la, né? Não conseguimos dimensioná-la. Tá? E essa generosidade de Deus, esse amor de Deus só consegue entender aqueles que já experimentaram esta salvação. Quem não experimentou vai chamar o crente de louco, de alienado, de tolo, de tudo. Mas só quem experimentou isso é que pode saber o quanto ela é importante, o quanto ela é grande. Agora tem um detalhe. Essa graça só é conquistada através da fé. Não existe outra coisa que possa lhe dar, te levar até a graça, a não ser a fé. Mas que fé é essa? A gente ouve tanto falar em fé, né? Fé nisso, fé naquilo outro. Tá? Então vamos ver um pouquinho o que é a fé. Fé, a graça, a chave da graça. Então vamos lá. Mas o que é fé? Nós fomos pegar o livro de Hebreus, lá no seu capítulo 11, a carta dos Hebreus, desculpa, falei livro, mas é carta. A carta dos Hebreus, lá no versículo 11, nós vamos ver que Hebreus tem uma definição de fé. Ele fala para a gente que é fé. No seu capítulo 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Então é algo que você está esperando, mas é algo que você não pode ver. Se você não pode ver, você não pode tocar, mas você pode até sentir. Então, o que é a fé, afinal de contas? O apóstolo Paulo afirma que a verdadeira fé, né, que a verdadeira graça, ela é instrumentalizada pela fé. Vamos explicar um pouquinho o que é isso aí. Nós estamos falando de salvação. Tá? Então nós estamos falando de uma fé especial. Não é a fé que nós estamos falando é a fé que salva. É a fé salvadora. Não é uma fé, eu tenho fé que eu vou chegar cedo. Eu tenho fé que eu vou fazer uma boa prova. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Isso é fé em você mesmo. Essa fé que nós estamos falando hoje aqui é a fé salvadora. E é a fé que te leva até a graça. É a fé que vai te salvar. Então, se nós formos olhar bem de perto, a graça depende da fé. Como assim? Vamos lá, Hebreus 1 de novo. Hebreus 1 novamente. Hebreus 11, desculpa. Hebreus 11, né? Desculpa, irmão, mas a minha Bíblia saiu da posição. Hebreus 11. Ele vai dizer lá que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você consegue ver a graça? Então você tem que ter fé. E nós vamos falar ao longo da aula, nós vamos ver o quanto importante é a fé. Com isso, graça e fé formam um binômio mais importante da vida do homem. E não fazem? Por que fazem um binômio mais importante? Porque através delas alcançamos a vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se consegue agradar a Deus sem fé. Tá? Por quê? Ter fé. Por que ter fé é importante? Qual a importância da fé? Dessa fé que salva, tá, meu irmão? Vamos lá. Carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos traz a resposta. Que é mais ou menos o que está escrito no título. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé é essa? Por que sem fé não agradamos a Deus? Precisamos ter fé na sua existência. Precisamos ter fé que Deus existe. Esta é a fé que leva à salvação. Esta é a fé que leva à graça. Não existe outra fé. Não tem outra fé. Então, é através desta graça, através desta fé de que Deus existe, que Ele é o nosso Criador, que Ele criou os céus e as terras, que Ele tudo formou, que tudo Ele fez. É assim que nós conquistamos a graça. Porque não adianta achar que as coisas foram feitas de outra maneira e não acreditar em Deus. Não crer que Ele existe. Ele existe, Ele é invisível, Ele não é visível, não é palpável, mas Ele existe e podemos senti-lo. Então, isso é o que Deus quer. Só assim conseguimos a graça. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Olha a importância do ouvir. Se os irmãos perceberam, palavra está com letra maiúscula. E os irmãos vão perceber mais abaixo por que a palavra está com letra maiúscula. Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o próprio Jesus. Como assim, meu irmão? Explica isso aí direito. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus instruía os seus apóstolos, os seus discípulos a saírem pelos caminhos a pregar o Evangelho. E ele diz que
Ele, Jesus, ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por ele. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a porta. Preste atenção no que ele fala. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Mas aí, meu irmão, você está falando que falou em palavra com P maiúsculo e que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos ver que palavra é essa. Ainda no livro de João 17, na mesma carta, no mesmo livro de João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus já tinha dispensado os discípulos para saírem. E quando eles estão saindo, Jesus começa a orar. Versículo 17 do capítulo 17 é Jesus orando pelos seus discípulos. E ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, meus irmãos, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele agora diz aqui que a verdade é a palavra, Jesus também é a palavra. E se Jesus é a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Jesus falar, nós recebemos a presença de Jesus através das palavras de Deus. Então, este é o segredo de por que a fé vem pelo ouvir. Porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e temos em fé, aquela fé que Deus existe e que Ele é Jesus, que Jesus é seu Filho, nós alcançamos a graça. Jesus é a palavra e Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Por isso, produz fé. Só a palavra, só Jesus pode produzir fé no seu e no meu coração, no coração do ímpio, e quebrantá-los. Mas isso não vem de vós, não vem de nós. Isso é Jesus falando. Paulo falando. Com essa afirmativa, o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que nós não podemos produzir essa fé. Eu não tenho a capacidade de converter ninguém, de salvar ninguém. Porque essa fé que salva, ela é produzida pela palavra de Deus na tua vida, que é o próprio Deus. Então, a verdadeira fé é um produto de Deus. Eu, no máximo, que eu consigo é reproduzir e fazer com que você ouça, mas a capacidade de entrar no seu coração, no coração do ímpio e de quebrantá-lo é de Deus, é de Jesus Cristo. Eu não consigo transformar nem salvar ninguém. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor é capaz de me transformar. Como me transformou? E só o Senhor é capaz de te transformar. Então, isso não é nosso. Isso não vem de nós. Nós somos até instrumentos, mas isso vem de Deus. Nem vem das obras. Por que não vem das obras? Porque não existe obra que a gente faça que vá salvar alguém. Não adianta que você não compra a salvação. A salvação não é comprada através das obras. As obras são importantes, mas nós não vamos falar aqui nesta aula da importância da obra pós o recebimento da graça, tá? Depois da conversão. Isso aí é um outro assunto para falar lá na carta de Tiago, lá em Tiago, é outro assunto. Hoje nós estamos falando de fé e graça. Então,
a obra pura e simplesmente não nos salva. Então, pois todo esse processo de redenção vem pela graça, não vem de obras humanas. Não importa, irmão, você pode construir templo, você pode alimentar os pobres, você pode fazer tudo o que você quiser, mas se você não tiver o Senhor como Senhor e Salvador, é em vão. Você não alcança a graça. É tudo obra pela mão do homem. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Somente Ele é digno de recebê-la. Então, irmãos, estejamos firmes, com fé, com essa fé que salva, e só assim nós veremos a graça, teremos a graça, alcançaremos a graça. E ela é tamanha e tão grande, é um presente tão grande, que nós adotamos essa palavra. E que nós mesmos ficamos assustados nos dias de hoje quando a gente pergunta assim, ganhei tal coisa, e a pessoa diz assim, de graça? É de graça? É de graça, quer dizer, é uma coisa que tem um imenso valor e foi dado por nada, em troca de nada. Então, você, meu irmão, que a gente possa estar levando, fazer o povo ouvir esta palavra de Deus. Essa palavra que salva,